Pessoal, então vamos lá, vamos voltar então para a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos, estamos no segundo bloco, professor Elber de Direito do WM Concursos. Estamos trabalhando hoje pontos importantes para a sua prova, tá ok? Vocês estão estudando para a prova de soldado, estão estudando para a prova de soldado bombeiro, da polícia militar, da polícia penal, investigador, um agente investigador, da polícia investigatória civil, né? Então sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos pegando pontos importantes do artigo 5º, que, sem sombra de dúvida, vai cair na tua prova. Então, vamos lá, vamos ratificar o nosso conhecimento, tá joia? Então, vamos lá. Inciso 38. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Professor, eu já vi isso em alguma outra lei. Tem. Está no artigo 1º do Código Penal, que fala que não há crime sem lei anterior que defina. Gente, princípio da anterioridade legal, né? O que é anterioridade legal? Não há que se falar em punir alguém, gerar uma certa punibilidade, se não tiver uma lei que traz certo comportamento desviante como crime, né? Por exemplo, em 2004, o crime era crime de adultério. O cara, né, pulava cerca, ia na padaria, né, fazia aquele contato, e era crime de adultério. 2005 para frente, houve uma abolição crimes, não houve mais a tipicidade criminal de adultério. Não quer dizer que hoje o cara vai pular vai na padaria, vai no supermercado com uma namorada, não quer dizer isso não, viu, gente? Cuidado aí com a cônjuge, hein? Mas o quê? Quer dizer o quê? Não há mais a conduta criminosa e não há que se falar em certa punibilidade, porque o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade não tem mais essa certa previsão. Então, não há crime mais de adultério. Então, não há crime sem lei anterior que defina. Não existe mais uma lei que traga a essa punibilidade. Houve uma abolição crimes nessa conduta, dessa conduta dessa pessoa. Então, não há crime sem a lei anterior que defina. Que princípio que é esse? É um princípio da anterioridade legal. Nem pena sem prévia combinação legal, o princípio da reserva legal. Olha só, não há que se falar em pena, punir alguém se não tiver uma combinação, né? Que, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos. Matar alguém de 121, caput lá de 6 a 20 anos. Se não tiver ali uma pena, não tiver uma pena para que seja combinada, né? Uma combinação legal para que seja aquela conduta seja dada a sua punibilidade, não há que se falar também em punibilidade. Tá joia? 40. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo beneficiar o réu. Aqui, gente, o princípio da irretroatividade, a regra. A regra, a lei penal, ela não retroage. Gente, cuidado, deixa eu até marcar aqui, ó, cuidado, que é lei penal. Lá na tua prova, eles vão colocar que é lei processual penal. Não. A lei processual penal, as regras procedimentais, tem a sua aplicabilidade imediata, tá? Imediata. Mesmo que seja para favorecer ou trazer uma situação de piora, né, de prejuízo àquela pessoa em questões procedimentais. Então, ela não tem a situação da retroatividade ou retroatividade, excesso se estiver ali junto, né, uma situação mista, né, de uma lei processual e penal. Aí, no caso, favorece, né, a regra da situação da lei penal. Mas se tiver isolada a lei penal, a lei processual, ela não retroage, é o princípio da aplicação imediata. Agora, se eu tenho uma lei penal, né, a regra é o princípio da irretroatividade, né? Agora, se trouxer algo que beneficia o réu, o acusado, o indiciado, aquele que está sendo processado aquele processo, inclusive aquele que foi condenado, né, transitado em julgado, que exauriu a sua culpabilidade, a ele, né, tem certo benefício. Alguém fez um plug aí, o áudio está legal, deixa eu ver aqui, o áudio está legal, privilegia o réu, muito bom, vou lá no raciocínio. Então, no caso em tela, não retroagem o princípio da retroatividade. Agora, se for para beneficiar, gente, o princípio no caso de melhorar as situações daquele réu, daquele cara que foi condenado, aí tudo bem, retroage. É o princípio da retroatividade benéfica, ou seja, tem o efeito ex-tunc, bate na testa, tunc para a testa, retroage, benefício. No entanto, se eu tenho um caráter maléfico, para piorar, né, a situação, eu tenho o chamado efeito ex-nunc, nuca, me empurra para frente somente para os novos casos ora praticados. Então, o princípio da retroatividade da lei penal não retroage, exceto o caso, né, de melhorar as situações do réu. Vejamos, o homicídio hoje simples, matar alguém, é de 6 a 20 anos. Amanhã, vem, ao invés de ser 6 a 20, vem ser, por exemplo, de 10 a 30. Homicídio simples. Ou seja, houve uma majoração, hoje houve uma piora. E aí, professor, vai atingir aquele que está processado, aquele que foi condenado, aquele que já praticou o ato? Não. Não atinge a pessoa. É só daqui para frente as novas condutas. Tá ok? Agora, se ao invés de ser de 6 a 20 anos,
vai ser de 4 a 15, ou seja, houve um benefício, houve uma melhora, né? Aí sim tem uma retroação. Então tem um efeito ex-tunc, bate da testa e joga para trás. Então, aí no caso em tela, tem os efeitos retroativos. Então, aquele que está sendo processado, aquele que foi indiciado, é aquele que foi condenado, a ele aplica-se a lei benéfica, aquela lei que favorece, no caso, o réu. Então, olha lá, a lei anterior da data do fato, né, ilícito, será aplicada, ainda que revogada, salvo se a lei posterior for mais benéfica. Então, o princípio da retroatividade é maléfico, mas no caso, se for benéfico, ela sim, ela tem um efeito ex-tunc e retroage. Bacana? Então, fique atento para a tua prova. Gente, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e garantias fundamentais. Eu coloquei isso aqui, gente, porque é importante nós destacarmos, principalmente no que tange aos chamados grupos vulneráveis. Professor, o que é grupo vulnerável? É aquelas pessoas que, pelas as suas condições fisiológicas, mentais, tornam mais propícios, mais propensos os seus direitos e garantias serem violados. Né? Questões fisiológicas, mentais. Vamos dar um exemplo: mulher, criança, adolescente, população LGBT, população em situação de rua, pessoas com deficiência físico, mental, sensorial, intelectual e idosos. Então, essas pessoas, pelas suas características, tornam mais propícios seus direitos fundamentais serem o quê? Violados. Então, há que se falar em proteção maior. Então, qualquer ato discriminatório que segrega, que exclui, há que se ter a devida punibilidade. E nós temos hoje, igual eu falei, a lei vai punir, né? E quando eu falo a lei, nós temos no ordenamento jurídico hoje várias leis de proteção dos chamados grupos vulneráveis. Vamos citar o exemplo, professor? Vamos, claro, vamos citar o exemplo. Ó. A lei 11.340, 2006, que nem que é essa, professor? Lei Maria da Penha, Lei de Proteção da Mulher na Situação de Vulnerabilidade. Nós temos a lei, meu irmão, a 8069 de 90, nós chamamos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos diminuir a letra aqui só para ficar legal, vamos lá. Olha aí, pessoal, então aqui, ó, nós temos leis, essa lei, quando eu falo de lei aqui em cima, aqui, ó, são essas aqui, ó, que vem trazer aquele sentimento de punibilidade aquelas pessoas que violam, né, e praticam atos discriminatórios, tá ok? Então, nós temos aqui a 11.340, Maria da Penha, a 8069, 8069 é o ECA, nós temos aí, vamos citar outro exemplo, professor, a lei 10.741, 2003, que é o Estatuto do, olha aí, ó, Estatuto do Idoso, também na situação de vulnerabilidade. Nós temos aí a lei 13.146/2015. Professor, que lei é essa? 13.146/2015. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi, ora, consagrado pela Convenção sobre Pessoas com Deficiência, de 2009, onde o Brasil foi signatário. Nós temos aí outro exemplo, a Lei 14.170, de 2002, do Estado de Minas Gerais, né? No caso, é uma lei estadual, vamos colocar aqui, né? Olha lá, lei estadual, tá ok? De Minas Gerais, que fala no que tange a proteção, punibilidades, punições a pessoas jurídicas que discriminarem em relação à orientação sexual, comunidade LGBT. Olha aí, pessoal, nós temos várias leis do ordenamento jurídico que prescrevem, uma mais importante aqui, que eu não coloquei, né, as mais importantes, que é a lei, olha aí, ó, é a lei 7716 de 89, a lei de racismo, de combate ao racismo, né? Que trata como crime, né, a prática de racismo. Então, gente, essas são as leis, né, e inúmeras outras que protegem, né, as pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, a lei, ela fala, né? Então, a lei vai punir qualquer discriminação atentatória aos direitos e garantias fundamentais. Aonde está previsto essas leis? Está aqui, ó, 771689, a 11.340, Maria da Penha, a 8069, que é o ECA, a 10.741, 2003, do idoso, a 13.146, 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a 14.770, 2002, estadual de Minas,
que pune a pessoas jurídicas que discriminarem em relação à orientação sexual. Tá vendo, gente? Então, essa aqui, ó, você tem um exemplo, é um rol exemplificativo, ou seja, além dessas, tem inúmeras outras leis que protegem atos discriminatórios aos direitos e garantias fundamentais. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a sua prova. Vamos lá. Vamos ver um pouco dos crimes, né, gente? Olha lá, a questão dos crimes, né? Isso é importante demais, que é na prova, olha lá. A prática de racismo, acabamos de falar, né, gente? O racismo, olha lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, meu irmão. Fica atento, que lá na tua prova expõe é detenção, não, é reclusão. Gente, prática de racismo, olha lá, artigo 1º da Lei 77.1689, serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se houver uma objeção para que a pessoa exerça o seu direito fundamental nessas questões no que tange a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né, isso configura racismo. Exemplo, o seu filho não vai estudar na minha escola, você não vai entrar no meu restaurante, você não vai ter acesso ao Uber, né, ao carro né, para locomoção, porque você é negro, porque você é judeu, porque você é muçulmano, porque você é católico ortodoxo. Ou seja, você não vai exercer direitos fundamentais em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E nós temos a situação da comunidade LGBT, que o STF, aí, no caso inteiro, deu essa extensão também, a prática de racismo. Então, são crimes inafiançáveis, ou seja, não há que se falar em fiança nem pelo delegado de polícia e nem pela autoridade judiciária, e imprescritível, ou seja, não prescreve com o decurso do tempo, a qualquer momento pode ser processado. E sujeito a pena de reclusão, tá? E nós vamos ver agora o TTT. Professor, o que é o TTT? É o 3TH, né? 3TH, é o tortura, tráfico, terrorismo, mais os crimes hediondos da Lei 8.072/90, que são inafiançáveis. Olha aí, pessoal, vamos dar esse destaque, hein? Vamos dar esse destaque. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Ou seja, também não tem fiança, ou seja, não pode o delegado afiançar, né, no juiz, e também é insuscetível. Professor, que é uma coisa que insucede, que não pode, que não cabe. Então, insuscetível, eu tenho um prefixo in de negação, que me traz uma situação de negatividade. Então, é insuscetível. Então, não pode, não cabe a graça e anistia. Professor, o que é a graça e anistia? Resumidamente, de maneira sintética, são, na verdade, a extinção da punibilidade dada ali pela sanção do presidente da República, ou seja, extingue-se o crime. A graça, no caso em tela, tem uma diferença que passa primeiro, no caso, a graça, na verdade, é concedida pelo meio do ato de decreto, né, do presidente da República, está previsto no artigo 84, inciso 12, a anistia passa primeiro pelo Congresso Nacional, né, na verdade, é concebido pelo Congresso, e o presidente da República, ele sanciona, que está previsto no artigo 48, inciso 8º da nossa Constituição. Então, olha que interessante. Nós temos aí a graça e anistia, que é a extinção da punibilidade. Então, não cabe a extinção da punibilidade. Tortura, nós vamos ver a tortura da Lei 9.497, nós já tivemos aula disso. Lá no aulão, eu vou reforçar muito isso, né, da tortura. O tráfico, vamos trabalhar demais o tráfico, né? O tráfico é previsto no artigo 33, da 11.343, lei de tóxicos, de entorpecentes, e o terrorismo, nós temos a lei de terrorismo também. E os definidos como crime hediondo. Gente, o crime hediondo vai cair na tua prova, nós temos que saber isso de cor. Quais são os crimes hediondos? Também não caía na prova, agora está caindo. É a primeira vez que vai cair o crime hediondo. Da mesma forma, aí, as leis de introdução ao direito brasileiro. Então, a lei dos crimes hediondos tem que ficar vivão. Vou ter que grifar isso aqui, ó. Tem que ficar vivão, que isso aqui vai cair na tua prova, porque está bombando, é novo, né? E todo dia estão colocando mais crimes hediondos aí, ó, no rol, né? No rol dos crimes hediondos. Então, tem que ficar atento quanto a isso, hein? Vamos ver isso aí. Professor, quem que responde no caso inteiro aqui esses crimes? Olha lá, os mandantes, aqueles que deram a ordem, aqueles que botaram a mão na massa, né, executaram, e aquele que podem evitar o quê? Se omite. Ou seja, a pessoa pode evitar, se omite. Nós vamos ver isso na lei de tortura. Aquele constrangimento físico-mental, com utilização de violência, com ameaça, com a finalidade, obter uma informação, declaração ou confissão. Professor, o que é isso? Artigo 1º, inciso 1º, da linha A, da Lei 9.497, lei de tortura, né? Ou seja, aquele que pratica o dolo, que executa, e aquele que se omite, ele vai responder pela tortura. E a pena, gente, acarretará a perda do cargo, emprego ou função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo. Lembrando que se a lei de tortura, vamos aí nos afastar da lei de abuso de autoridade. E, no entanto, a lei de abuso de autoridade é diferente. Nós temos aí a perda do cargo, emprego e função pública na abuso de autoridade
mas não é automático, caiu na prova de sargento há 2 semanas atrás, e eu falei com os meus meninos, eu falei com os meus alunos da turma de sargento, eu falei, ó, vai cair isso na tua prova, e realmente caiu, né? Ou seja, nós temos a tortura, que no caso, a perda da função pública, ela é automática, não há que se falar uma decisão motivada e justificada pela autoridade judiciária, não precisa, isso para a prova, tá? Vamos nos abster de questões doutrinárias, jurisprudenciais, eu estou falando da literalidade legal, da literalidade. Lá na tortura, no caso, a perda do cargo, emprego, função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo é automática, está previsto na lei, tá? Vamos nos abster de questões doutrinárias e jurisprudenciais. No entanto, a Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, não trouxe como automático, né? No caso da perda da função pública. No caso inteiro da perda da função pública, a sua inabilitação de 1 a 5 anos, no caso em tela, há que se ter a reincidência, e tem que ser motivado pela autoridade judiciária. Tem que ter a reincidência e a sua decisão motivada, diferente da tortura. Tortura tem que ter, é automático. Lá na brutalidade tem que ter reincidência e tem que ser motivado. Isso caiu na prova de sargento há 2 semanas atrás, e eu falei com meus alunos, ó, isso vai cair na tua prova, você, futuro sargento, tem que ter conhecimento, e realmente caiu, tá? Então, isso também tem chance de cair na prova de soldado, então fica atentos aí, no caso em tela. Constitui crime inafiançável, nós vamos trabalhar isso também lá no aulão, hein, gente? Vamos trabalhar bastante isso no aulão para vocês gabaritarem na prova, tá? Vamos fechar essa prova aí de direito, tá? Vamos fechar. Nossa obrigação, nosso compromisso e a missão é tiro no alvo. Tiro no alvo de 556, 762, transfixante, né? Para que cheguemos, né, aos resultados positivos, tá? Vamos neutralizar a conduta criminosa do infrator. Constitui crime inafiançável e prescritível também aos grupos armados, civis e militares. Olha aí, nós falamos, né? Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu citei o exemplo da milícia, Hezbollah, Al-Qaeda, as Farc, né? Então, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós vamos ver isso também na lei de crime de honra, nós temos uma diferença aí. Então, nós vamos trabalhar isso aí também, de grande importância para a sua prova, tá ok? Gente, olha que legal um quadrinho aí, ó, um quadrinho show de bola, né? Depois eu vou mandar mais quadrinho para vocês aí, ó, mas só para a gente lembrar. Imprescritíveis e inafiançáveis. Lembrando, gente, que inafiançável é todo mundo, gente, tá joia? Inafiançável é todo mundo, a galera toda. É o racismo e é o 3T. Tortura, tráfico, terrorismo, crime hediondo, de ação de grupos armados, civis e militares. Então, é a galera toda inafiançável. Agora, imprescritível é ação de grupos armados. Iniciativa de graça anistia, o 3T mais crimes hediondos. Tá joia? Professor, tem que decorar isso? Tem. Isso vai cair na prova? Vai cair na tua prova. Então, fica atento aí, tá? Individualização da pena. Gente, qual que é a pena que o Brasil adota as penas? Primeiro, privação e restrição da sua liberdade. Perda de bens, multa, prestação social alternativa. Nós temos aí a prestação a serviço da comunidade. Então, vamos falar lá no ECA, né? Que o menor infrator, se ele cometeu lá o ato infracional, ele vai prestar serviço à comunidade, ele vai ter que fazer aquela reparação de bens, não dos pais, tá? Nós vamos ver isso lá no aulão, questão do ECA. Amanhã também eu vou ter uma aula de ECA para o pessoal da turma da manhã. Vamos trabalhar isso bastante. Suspensão e interdição de direitos. Cuidado. Lá na tua prova, eles põem cassação de direitos. Não é cassação, meus irmãos. É suspensão e interdição de direitos fundamentais. É o que está previsto. Agora, não tem pena de morte, professor. Aonde que não tem pena de morte? Olha lá. Não há pena, na verdade, de morte. Gente, isso aqui cai na prova demais. Eles invertem a regra no ordenamento que não tem pena de morte. Por que, professor, é a regra do ordenamento? Porque a regra, meu irmão, você, agente da lei, futuros agentes da lei, nós, agentes da lei, nós temos que garantir a vida. Por isso que a morte é uma exceção, a regra é a vida, porque o nosso papel é garantir a vida, né? E interessante, no caso, nós tivemos um aumento da pena agora máxima, né? Pelo pacote de crime, que, no caso, a pena era até de 30 anos, agora passou para 40 anos, é título de conhecimento, na tua prova, artigo 75 do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 13.869 de 2019, que é o pacote de crime, então tá recente aí, gente, tá com o Juninho faixa branca, tá recente aí, era 30 anos, agora passou para 40, a pena máxima aí, no caso em tela, tá joia? Também não tem trabalho forçado, esse ponto aqui que eu quero dar um destaque legal, olha só, gente, nós vamos trabalhar isso lá no aulão, hein? Eu quero que vocês gabaritem o direito comigo lá nessa prova de soldado, hein?
Eu quero que vocês gabarintem, porque isso vai cair na tua prova, trabalho forçado. Olha aqui, no Brasil, na nossa Constituição, é proibido o trabalho forçado. Olha aí. Presta atenção, você que é Juninho, faixa branca, que é a primeira vez que está estudando comigo. Os meus alunos, todos já sabem de cor. Os meus alunos, todos sabem de cor. Você que está estudando comigo pela primeira vez, vai aprender, porque os outros já tudo sabem. Que o trabalho forçado, na Constituição, ele é proibido. Está aqui, ó, o trabalho não tem pena de trabalho forçado. Agora, o que é agora importante para destacar que vai cair na prova? Lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, nós temos aí o que é o status de superlegalidade, fala o quê? Que lá tem a permissibilidade, essa convenção americana que foi instituída pela OEA, Organização dos Estados Americanos, tem a sua aplicabilidade em âmbito regional nas Américas, fala o quê? Que o trabalho forçado é permissível. Olha aí, ó, o que vai cair na sua prova? Eles vão te confundir. Se você é Juninho, faixa branca precoce, e não está estudando comigo, você vai confundir e vai errar tudo. Agora, trabalho forçado na Constituição é permitido? Não, é proibido. É proibido o trabalho forçado. A Convenção Americana permite o trabalho, lógico, desde que siga algumas regras. Por exemplo, ó, o trabalho forçado lá não deve afetar o quê? A dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Mas é permitido, professor? É permitido, tá joia? Então, é permitido. O que eles vão fazer na porta, meus irmãos? Eles vão inverter. Eles vão inverter, tá joia? Gente, deixa eu passar aqui mais rápido aqui. Eu quero destacar um ponto importante, por causa do horário aqui, para a gente não perder o fio da meada dos pontos importantes para a prova aqui. O que eu quero destacar aqui, ó, deixa eu passar aqui, depois vocês dão uma lida com calma, tá? A questão da presunção de inocência, importante também, a presunção de inocência, está tanto previsto na Constituição, da mesma forma está prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá vendo? Ó, eu coloquei os 3 documentos, porque os 3 documentos irão cair na tua prova. A Declaração Universal de Direitos Humanos, seu artigo 11, fala a questão da não culpabilidade. Até que se transita em julgado a sentença penal condenatória, ou seja, o exaurimento da culpabilidade, presume-se a inocência. Né? O direito à presunção de inocência é um direito previsto na Declaração de 48, está previsto também na Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no seu artigo 8º. Dê uma lida nisso aí, isso é importante demais para a sua prova, o direito à presunção de inocência. Agora, isso aqui é importante demais, isso é importante demais. Eu, quando o ministro fala para a turma dos militares, né, quem já é militares, e muitos dos próprios nossos militares já confundem isso aqui. Eu falei, gente, não confunde, eu quero a tua prova. Gente, vou falar isso aqui, importante destacar. Se eu conseguir falar esse inciso aqui e a questão do depositário fiel, finalizamos a aula e eu fico satisfeito. Vamos lá, vamos falar isso aqui que é importante para a gente finalizar o nosso dia de hoje. Inciso 61. Gente, esse slide eu preciso, por gentileza, por favor, que vocês imprimam isso aqui, cola na geladeira de casa e leiam 78 vezes aqui quando você acordar. E quando você chegar para a sua casa ao dormir, você leia mais 72 vezes, tá ok? 78 no início do dia e 72 vezes quando você voltar para casa. Isso aqui é uma boa questão da tua prova, tá joia? Então vamos lá. Ninguém será preso. Gente, ninguém será preso. Qual que é a regra? O direito de vir, ficar, permanecer, estar. O direito à locomoção. É a primeira geração de direitos humanos, direito à liberdade, que foi consagrado lá no Bill of Rights, foi consagrado lá na Constituição inglesa, do João Sem Terra, foi consagrado lá em 1769, no habeas corpus, né? Foi consagrado lá na Revolução do Iluminismo e Renascentismo, da liberdade. Essa é a regra. Agora, em 4 situações eu posso prender. 4. Recorda isso aí. Primeiro, flagrante delito. É o flagrante, 302 CPP ou 244 CPPM, Código de Processo Penal Militar. Segundo, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, já falei com vocês, artigo 140, parágrafo 1º do CPP. Né? No caso aí, ó, a gente pode cumprir mandado de prisão numa casa, né? É durante o dia, do nascer ao pôr do sol, do aurora ao crepúsculo, durante o dia. Vimos pela Lei 3869 de 2019, seu artigo 23, inciso 3º, 22, inciso 3º, que fala que não posso cumprir mandado de prisão entre as 21 e 5 da manhã. Eu tenho que respeitar o critério psicossociológico, o princípio de descanso. O nosso professor Paulo Bonavides, Valéria Madibuoli e Flávio Pavizão foi claro isso aí. Não posso violar os direitos e garantias fundamentais. Então, a Lei 13.869 vinha assegurar que nós, agentes da lei, não cumpramos o mandado de prisão ou busca e apreensão 240 do CPP em 21 às 5 horas da manhã, é o critério psicossociológico. Então, ordens civil fundamentais durante o dia. Bacana? Agora, mais 2 situações que eu posso prender. Transgressão militar e crime propriamente militar. Gente,
Presta atenção, isso vai cair na tua prova. Transgressão militar. A Lei 14.310, de 2002, o Estatuto da Polícia Militar, de ética, o Código de Ética da Polícia Militar, extinguiu em 2002 a prisão por transgressão disciplinar. Nós não temos mais. Mas a Constituição ainda está previsto. E nós tivemos agora a modificação do pacote anticrime, do decreto 667 de 69, do artigo 18, extinguiu prisão por todas as polícias do Brasil. Todas. Não tem mais pena de prisão, foi abolido. Foi abolido prisão por transgressão disciplinar, mudou agora em 2019, no artigo 18, quem tiver depois uma curiosidade, o artigo 18 do decreto, o decreto-lei 667 de 69, no seu artigo 18, abolício a tipicidade de punibilidade de prisão por transgressão disciplinar para todos os polícias, corpos de bombeiros militares, dos estados e do Distrito Federal. Tá, joia? Mas voltando então para o nosso âmbito estadual. Não tem mais, né, no nosso Código de Ética, punição de cadeia, prisão por transgressão disciplinar. Lá na Souza Amora ainda tem, né, questão do RDPM e tal. Mas para a Polícia Militar não tem mais. Não tem mais, tá joia? Então, transgressão disciplinar não tem mais no Código de Ética. Mas tem na Constituição? Tem. Então, se conforme a Constituição, cabe prisão por transgressão disciplinar? Cabe. Gente, olha para mim, isso aqui é importante. Olha para mim. Isso é importante, olha para mim. Conforme a Constituição, a prisão por transgressão disciplinar, dá um joinha, me dá 4 joinhas. A prisão por transgressão disciplinar, dá um joinha para mim. Ô Cleiton, ô Cunha, dá um joinha para mim. A prisão por transgressão disciplinar, César, Laísa, Valquíria, me dá um joinha para ver se você está compreendendo. Conforme a Constituição, Peterson, a prisão por transgressão disciplinar, sim ou não? A prisão por transgressão disciplinar. Agora, conforme o Código de Ética, a Lei 14.310, de 2002, há pena de prisão por transgressão disciplinar? Não. Houve uma abolição de prisão por transgressão disciplinar. Olha aí a celeuma, o caráter paradoxal, dicotomial. Se conforme a Constituição, cai na prova, tem prisão por transgressão disciplinar nós, militares? Tem. Conforme a Constituição. Conforme o Código de Ética, a Lei 14.310, de 2002, tem, Denis? Tem prisão? Não tem. Não tem prisão. Gente, o que eles vão fazer na hora da prova, meus irmãos? O que eles vão fazer na hora da prova? O Peterson é Juninho, faixa branca lá. O Peterson está estudando, ele não é meu aluno, né? Tá? Ele não tem informação. Lá, Peterson, você que é Juninho, faixa branca, cola comigo, porque os meus alunos antigos já sabem isso de cor. Transgressão está no Código de Ética. Transgressão disciplinar, grave, média e leve, os meus alunos já sabem de cor. Então cola com a gente, Peterson. Você é Juninho, faixa branca, precoce, vem, cola com a gente e venha ser um aluno que tenha todo o conhecimento aí nosso aí, tá bom? Transgressão disciplinar está previsto no Código de Ética, na Lei 14.310 de 2002. O que eles vão fazer na hora da prova, meus irmãos? Eles vão inverter. Na Constituição não tem ao contrário, tem pena de morte, tem pena de transgressão disciplinar, prisão por transgressão disciplinar, e no caso do Código de Ética, não tem prisão por transgressão disciplinar. O que eles vão fazer na prova? Eles vão inverter. Tá joia? Eles vão inverter. Não é crime instaurado um PCD, né? Você está tendo aí com a lei da informação, né? Estou sentindo que você está tendo com a lei da informação. Justamente, no caso de transgressão disciplinar, no caso em tela, vai ser um PCD, um processo de comunicação disciplinar, previsto no Manual de Processo Administrativo, que é a Resolução 4220, que é o manual, é o mapa, né? Isso não cai para você, isso cai só para a turma de sargentos, tá joia? E com turma de oficiais. Então, gente, tranquilo aí? Sem estresse, deu para perceber a ideia aqui? Então, deixa eu voltar para o slide aqui, ó. Então, transgressão disciplinar tem na Constituição, mas não tem no Código de Ética. E a última informação, crime propriamente militar. Gente, o que é o crime propriamente militar? Isso vai cair na prova. Isso aí, gente, nós vamos trabalhar isso lá no aulão. Os crimes propriamente militares, os crimes impropriamente militares, os crimes militares por extensão. Nós já trabalhamos isso, os meus alunos já estão sabendo disso, e vamos ratificar isso lá, vamos confirmar para fechar essa prova lá no nosso aulão. Então, só antecipando, gente, o que é o crime propriamente militar? Em âmbito estadual, por força do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º, combinado com o artigo 125, parágrafo 4º, parágrafo 5º da Constituição Federal, o crime militar é aquele que, em âmbito estadual, por 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, combinado com o artigo 9º, inciso 1º, é aquele que somente é cometido por militares estaduais e, no caso em tela,
essa conduta está amoldada somente no Código Penal Militar. Então, por exemplo, o militar ele comete, por exemplo, uma deserção, ausentou-se do aquartelamento por mais de 8 dias. Nós temos aí os crimes propriamente militar, motim de 149, revolta, insubmissão. Nós vamos ver a insubmissão, o civil pode cometer, mas em âmbito federal. Em âmbito estadual, só militar comete crime propriamente militar. Deserção, motim, a conspiração, nós temos aí a omissão de lealdade do militar, nós temos aí a desobediência hierárquica, nós temos aí a violência contra o superior, nós chamamos de crimes próprios, ou crimes propriamente militares, cujo amoldamento de conduta está somente no CPM, no Código Penal Militar, e em âmbito estadual somente é cometido por militares. Em âmbito federal, o civil ele comete o crime militar e é julgado na justiça militar. Por exemplo, o crime 183, a insubmissão conscrito, né? Deixa de ter aquele listamento militar obrigatório. Então, no caso interno, o civil ele responde perante o crime militar na justiça militar. Isso em âmbito federal, no âmbito da Marinha, Exército e Aeronáutica. Em âmbito estadual, não civil não comete crime militar. Por quê, professor? Porque não está previsto. Está previsto somente está previsto aonde? No 125, parágrafo 4º, 5º da nossa Constituição, combinado com o artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. Bacana? Então, crime propriamente militar, tem cadeia, professor, esse crime? Então, tem cadeia? Tem. Aonde está previsto isso? Artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, que é 30 dias a pena de prisão, né? No caso em tela, de detenção e mais prorrogado por mais 20 dias. E quem que vai dar essa prisão? O tenente-coronel, comandante da unidade. Isso aí, gente, somente na fase de inquérito policial militar e dentro da situação do processo militar, né, dos crimes provavelmente militares. Então, tem pena de prisão de crime provavelmente militar exaurido, né, pela autoridade polícia judiciária militar. O tenente-coronel pode determinar a prisão do militar de 30 dias mais 20, né? Nós temos essa prisão por crime provavelmente militar. Então, gente, qual que é a regra? Gente, isso aqui, se você souber isso aqui, ó, é importante para mim demais para a prova. A regra, não tem prisão, exceto flagrante delito, ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária, transgressão militar, lembrando que a transgressão só na Constituição, no nosso Código de Ética não tem, é crime propriamente militar. O que é crime propriamente militar? Cuja conduta sua está amoldada somente no Código Penal Militar e praticado por militar, em âmbito estadual. Porque está previsto no 125, parágrafo 4º e 5º da nossa Constituição, combinado com o artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. Tá joia? Em âmbito federal, o civil pode ser julgado, porque está previsto isso lá no 125, que julga crimes militares. Marinha e Aeronáutica julga crimes militares, que são praticados tanto por militares quanto civis. Em âmbito estadual, no nosso caso, não julga crimes militares, julga militares que cometeram crimes militares. Então, por isso que nós não julgamos civis, nós julgamos somente militares. A Justiça Castrense, a Justiça Militar, as auditorias do juiz militar, os conselhos de justiça, em segunda instância, duplo grau de jurisdição, artigo 8º, a linha H, do PAC São José, duplo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça Militar, que somente em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul detém, julga somente militares. Tá joia? Show de bola, show de bola. Informação aqui, ela é muito boa, é muito importante. Gente, o último aqui, o inciso, para a gente finalizar a nossa aula, eu quero tratar aqui, o tempo ele passa muito rápido, né? Eu quero destacar um ponto importante que vai cair na tua prova, sem sombra de dúvida, né? É uma grande chance, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 7º, a questão da prisão civil por dívida. Olha aí, meu irmão, inclusive eu trouxe um entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da situação, mas para a prova, vamos ver. Para a prova, vocês têm que adotar o texto da Constituição, a literalidade. Lá fala na Constituição que não há prisão por civil por dívida. Não se prende por pessoa que está devendo. Não se prende por pessoa que está devendo. Né? A gente prende questões penais, a parte de crime lá no Código Penal, lei penal extravagante, né? Lei penal especial. Agora, em questões cíveis relacionadas lá de dívida, relacionadas ao Código Civil de 2002, não tem prisão. Essa é a regra. Professor, tem exceção? Tem 2 exceções. Primeiro, na nossa Constituição, o inadimplemento. Gente, o que é inadimplente? É a pessoa que deixa de pagar. Voluntário, ele não pagou porque ele não quis. Voluntário. E inexcusável. O que é uma coisa inexcusável? Ele não pode se excusar, se esquivar, se desfazer daquela obrigação. É dele, é inexcusável. De obrigação alimentícia, ou seja, fez o menino, procriou, tem que assumir a responsabilidade. Não assumiu, cadeia, tem cadeia nele. A cadeia da pensão alimentícia está previsto tanto na Constituição
quanto previsto no artigo 7º, item 7º, lá da Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha lá. Ninguém deve ser detido por dia, no inciso 7º, lá embaixo, lá. Esse princípio não limita lá, os mandados de autorização judiciária, autoridade judiciária competente, expedidos em virtude lá do inadimplemento de obrigação alimentar. Então, gente, essa obrigação está prevista tanto na Constituição, ok? Quanto previsto na Convenção Americana. Está igualzinho à Convenção Americana. Agora, o que eles irão colocar na tua prova para te confundir? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que alertá-los. É isso aqui que é a minha preocupação, que eu tenho que abrir os olhos, os ouvidos de vocês. É isso aqui. Vem comigo, vem comigo. Depositário infiel. O depositário infiel é uma figura que somente está prevista na Constituição. A Constituição prevê que há prisão civil por dívida pelo depositário infiel. Aquele depositário que foi dado a ele uma obrigação de guarnecer, de proteger um bem, e ele não protegeu. Ele não guarneceu aquele bem. Aquele depositário de um bem, de um patrimônio, ele foi infiel. Conforme a Constituição, a prisão dele? Há. Conforme a Convenção Americana, a prisão do depositário infiel? Não. Tá vendo? É a mesma coisa do trabalho forçado. Eu tenho uma situação do trabalho forçado da Convenção que pode. Na Constituição, não pode. Eles vão inverter. Aqui já é o contrário. Na Convenção Americana, tem essa previsão? Não. Na Constituição, tem? Tem. Aqui já é o contrário do trabalho forçado. Aqui já tem previsão. Gente, a doutrina majoritária, entendimento do Supremo Tribunal Federal, a doutrina fala que, pelo fato da Convenção Interamericana de Direitos Humanos ter o status aí, de supralegalidade, mesmo que seja abaixo da Constituição, não cabe mais a prisão por depositário infiel. Tem previsão na Constituição, mas não é mais aplicado. Na prática, não é mais aplicado. Isso tem vários entendimentos majoritários, que não é mais aplicado a prisão por depositário infiel. Inclusive, eu estava lendo, né, que tem outros tipos de prisões, violações de contratuais, que tem prisão na prática. Mas para a prova, é isso que eu quero te alertar para a prova. Vamos nos preocupar para a prova, vamos nos abster de questões práticas. As práticas não me levam para a prova. A prova me leva à teoria, Então, para a prova, não há prisão civil por dívida. Eu tenho duas exceções. Primeiro, o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Está na Constituição, então é isso que você tem que saber na prova. Agora, na Convenção Americana, o chamado de Pacto São José da Costa Rica, de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, que tem um status de supralegalidade, que foi introduzido antes da Emenda Constitucional 45 de 2003, que alterou o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que trouxe o quórum qualificado, né? Que tem o status de aplicação em âmbito regional, que foi instituído pela OEA, Organização dos Estados Americanos, somente a aplicação nas Américas, né? Não tem o depositário infiel. Não tem o depositário infiel. Nós temos somente o inadimplemento voluntário excusável de obrigação alimentícia na Convenção Americana. Na Constituição, eu tenho os dois. O que eles vão fazer na da prova? Eles vão inverter. Eles vão te afirmar, eles irão te afirmar que da Convenção Americana tem depositário infiel. Não tem depositário infiel na Convenção. Somente tem o depositário infiel na Constituição. Gente, espero eu ter sido claro, conciso e preciso até aqui. Espero eu ter sido claro, conciso e preciso até aqui. O alistamento também será diferente na Constituição, a Convenção, o alistamento... isso é outra situação, né? Aqui, Denis, vamos deixar isso aí para a próxima aula, que nós já esgotamos o tempo, né? Amanhã nós temos aula de manhã, nós temos aí outras atividades no nosso dia. Gente, até aí, dúvida, crítica, choro, lamentações. Você que está em casa, está me assistindo, vai me assistir essa aula 2, 3 vezes. Muito obrigado pela participação. Foi um enorme prazer nós trocarmos esse conhecimento, essa reciprocidade programática do conhecimento, faz com que entremos, né, com a mente mais aberta, mais porosa, mais lacunosa. Agradeço a todos e que Deus os abençoe. Um grande abraço.